Pai, nós queremos te agradecer e engrandecer, porque é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos direciona. E Pai, nós queremos orar pela vida de Murilo. Derrama a tua graça sobre teu filho, que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor fale através do teu servo, Pai. Pai, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Amém. E que o Senhor faça maravilhas nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Amém. Tá tudo ok aí? Tá saindo? Tá perto? Amados, hoje é um dia muito feliz para mim. Estou aqui com a maioria dos meus filhos, né? Hoje tem a presença do Rony aqui, Teodoro, minha linda esposa, Pedro Emanuel. Falta uma só. Deus já me deu mais uma família, mais uma filha ali, pertinho lá da minha região, né? Belo Horizonte ali. Então, comi hoje um pão de queijo. Desculpa, não queria fazer inveja. Mas realmente foi muito abençoado. Pão de queijo abençoado. Então, eu queria convidar vocês, antes de tudo, eu queria ler algo que aconteceu no grupo da célula. Então, nesse grupo, né, que se você ainda não participa de uma célula, convido você a participar. Na célula de Valença, que é reunida em várias casas, na próxima semana, que está combinado, né? Próxima semana na casa do nosso irmão Bruno aqui. Então, quem queira participar, fala com a gente no final do culto, que a gente vai estar falando mais com vocês, colocando vocês no grupo, justamente para você estar envolvido nesse projeto da igreja, que é a célula, que tem sido uma bênção. Então, uma vez foi um cachorro quente lá fantástico também, lá que o Bruno nos proporcionou, tá? E aqui, esse testemunho fala o seguinte. Então, é uma pessoa que colocou no grupo da célula. Hoje queria compartilhar algo com os irmãos, uma experiência pessoal que vivi hoje. Não foi nada agradável, mas me fez ver e me faz refletir o quanto temos que ser gratos a Deus por um simples dia a mais de vida. Ao ler erradamente o meu exame de mamografia, quase perdi os sentidos, pois com a minha má interpretação, achei que estava com câncer. O desespero se apoderou da minha alma. Na mesma hora, subitamente, clamei a Deus para que não permitisse tal diagnóstico. Chorei, acordei o coitado do meu marido, pedindo-lhe que me acompanhasse ao posto de saúde, na esperança de poder ver minha médica e fazê-la ler o meu exame. Ao chegar lá, pedi em lágrimas que me permitissem ter com o médico. Me deram uma consulta aberta às 19 horas, sendo que eu estava lá às 9, não me permitindo viver essa angústia. Até tantas horas, fiz uma consulta particular no Hospital Trofa. A médica olhou os exames e disse: está tudo certo. Eu ainda incrédulo apontei onde dizia nomes preocupantes, e ela disse-me que era apenas o que aquele exame em especial verificava, mas o resultado estava nas linhas acima, mostrava que o resultado foi normal. Como somos leigos, aquelas exposições de palavras nos fazem facilmente confundirem a exatidão da mensagem. Só pude naquele momento chorar, mas dessa vez aliviado e grato, embora eu ainda estivesse muito no efeito do susto. Quando eu ainda pensava que havia algo de errado comigo, só consegui pensar nas seguintes coisas. Primeiro, meu filho, meus pais que não me veem desde 2017 na minha salvação e no meu marido. Enfim, agora oro ao Senhor Jesus Cristo e agradeço pela graça de estar aqui saudável ao lado dos que amo. E peço que Ele me conceda isso por longos anos. Amados, cada dia de vida é uma dádiva. Que venhamos lembrar disso a cada amanhecer. Amo o Senhor por seu misericordioso amor por nós. Amém? Então, isso foi uma pessoa que mandou aqui no grupo da célula. Quando eu vi isso, já era depois do trabalho à tarde, então sai um pouco tarde. Nesse momento eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, porque isso é a nossa caminhada. Isso é a nossa caminhada aqui nessa terra. Se tem uma certeza que nós temos é o quê? Que um dia
todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir. E o que me faz refletir mais ainda é o que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu aqui. E diante disso, diante dessa passagem aqui, meditando sobre isso, conversei um pouco na célula com quem estava lá, refleti mais, ontem eu tive um tempo de adoração com a minha esposa, e assim consegui escrever um pouco sobre o que eu queria transmitir para vocês através disso daqui. Então eu queria convidar vocês a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 39. O título da mensagem, então, é o caminho de cruz, o caminho da cruz. Então, aqui vamos estudar e ver um pouquinho como que foi. Porque, parecido com esse relato que eu li para vocês, Jesus já sabia o que iria acontecer. Então, eu imagino a angústia, o que ele passava. Porque Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, ele convivia com aqueles sentimentos que nós convivemos. Jesus sofria tanto que vai ter um momento lá, vamos ver também, lá no Getsemane, que ele fala assim: Pai, ele usa até o termo, né? Abba, quer dizer, papai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Então isso demonstra, se você vê essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, diz que ele transpirava, e essa transpiração era sangue, pingos de sangue, justamente porque tamanha a angústia que ele estava, porque ele sabe o que ele veio fazer, ele tinha um propósito, mas o 100% homem dele também clamava. Clamava por quê? Porque também sentia dor. E é isso que eu queria ver. Mateus capítulo 27, ele vai falar então sobre o caminho de Jesus para a cruz. Então começa lá no versículo 1, ele sendo preso, ele vai ser apresentado então ali os sacerdotes, os anciãos resolvem fazer. Então no início da manhã, já pega Jesus, prende Jesus, apresenta ele lá então para o governador Pilatos. E aí, dentro disso aí, eles fazem algumas acusações, e Pilatos, quando vai interrogá-lo, fala: você é isso que ele diz, você é filho de Deus? Aí ele fala: tu o dizes. Foi a única coisa que ele falou, porque depois, durante todo o interrogatório, durante todas as acusações, ele fica em silêncio. Pilatos fala: você não vai se defender? Você não vai tentar argumentar algo contra? Ele mantém em silêncio. Vem então Judas, que tinha traído por 30 moedas de prata para cumprir o que estava escrito em Jeremias. Então Judas o trai. Quando percebe que o que fez com sangue inocente, vai até então aos sacerdotes, tenta devolver as moedas. Eles não aceitam, ele joga então ali dentro daquele local. Eles pegam então essas moedas e falam: olha, isso é preço de sangue, não podemos depositar então aonde é colocadas as ofertas. Vamos comprar um terreno então chamado terreno dos estrangeiros, que depois foi conhecido até hoje como cemitério dos gentios. Então, esse local que está adquirido e existe lá até hoje é segmento do capítulo 27. Logo em seguida vem então a esposa desse governador Pilatos e fala: olha, durante sonhos eu tive revelações que o que você vai fazer não é o correto. E ele tenta mais uma vez, chega em frente ali daquele povo que está clamando então, e fala: olha, mas que acusação tem contra ele? E o pessoal, naquele momento, estava tendo então uma festa, uma comemoração, e essa comemoração poderia então libertar um cativo. E aí é colocado então dois personagens, Barrabás e Jesus, e começam a falar quem eles queriam então que fosse liberto. Ali, movido por algumas pessoas infiltradas, eles gritavam cada vez mais alto: solte Barrabás. Então Pilatos fala: e quanto a Jesus? Crucifico. Mas o que ele fez? Crucifico. Pilatos então manda vir um jarro de água, lava as mãos e fala: eu estou limpo desse sangue inocente. E a população gritava: que esse sangue seja derramado sobre mim, sobre as minhas gerações, sobre os meus filhos. Então aqui, no versículo 39, depois desse ocorrido todo, tem então, encontra alguém assim, coloca Jesus, tira as suas vestes, coloca uma veste então denominada de escarlate, que é só em Mateus que vai falar sobre isso, açoitam Jesus, batem muito em Jesus, volta de novo as suas vestes. Ele tem esse caminho que ele está indo até a cruz,
e aí ele é crucificado. E esse momento já fala então do momento que ele estava na cruz. Fala assim, vou ler na minha versão, é uma versão, né, igual o pastor falou aquele dia, a gente precisa honrar os amigos que nos honrou. É uma versão da Herança Reformada. É uma Bíblia que um grande amigo meu, Diego Ferreira da Paz, vai estar ouvindo isso aí, vai estar vendo essa ministração. Então, é uma Bíblia chamada então de Herança Reformada, que é a Almeida Revista e Atualizada. Na minha versão diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas. Estava zombando então do que ia pregar. Salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. Os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então aqui vai falar dessa caminhada de Jesus, onde que eles estavam ali. E aqui as pessoas começam então a justamente interrogar, a falar: peraí, ele não é filho de Deus? Por quê? Porque a gente tem um mau entendimento, e a minha oração é que a gente possa então tirar todo esse sofisma que foi colocado no decorrer do tempo, que filho de Deus não passa problema, que filho de Deus, igual a gente leu naquele testemunho, tem uma vida totalmente abençoada, sendo que o termo abençoado, vamos ver depois, não é aquilo que colocamos, porque se é comum você chegar em alguém e falar: e aí, como é que você está? Está na bênção? A pessoa: opa, recebi uma bênção. O que isso quer dizer? Aconteceu uma coisa boa. Mas aqui a gente vê uma pessoa no caminho da cruz que a gente entende que é um abençoado, porque Jesus é abençoado, sim ou não? Sim. Jesus é a fonte de toda a bênção. Ele é Deus em pessoa, ele é a própria bênção. Então existe alguém mais abençoado que Jesus? Não. E aqui esse Jesus que então nós todos aqui estamos colocando como um ser abençoado, está pendurado numa cruz. O que mostra isso para a gente? Primeiro, filho de Deus também passa sofrimento. Filho de Deus passa sofrimento. Se a gente não entender o que filho de Deus passa sofrimento, a gente então vai estar aniquilando tudo aquilo que os outros antes fizeram e depois. Paulo passou sofrimento. Sofrimento é uma característica do cristão, de uma vida cristã. Paulo passou por sofrimento, foi perseguido, Estevão foi apedrejado, o profeta Isaías foi colocado numa caldeira cheia de azeite. Então ali ele foi totalmente, imagina você se for colocado numa caldeira dessa. Se você ver, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi decapitado. Então isso daqui mostra para a gente como que é a vida cristã. É não que a gente tenha que procurar, não estou falando para você a procurar sofrimento não, mas o que eu estou tentando transferir para vocês é que quando o sofrimento vir, você entender que isso é um propósito de Deus na sua vida. Não existe um sofrimento que não vai vir um alívio de Deus, porque aqui o que fazia dele filho de Deus não era ele descer daquela cruz. O que fazia ele filho de Deus? Ele está pendurado naquela cruz. Por quê? Porque ali ele entregou a sua vida pelos outros, por nós, por mim, por você. A vida de um cristão é essa. Eu estou aqui para entregar a minha vida para vocês. A bênção maior é o que? É a gente não preocupar mais com o caminho de ser salvo. Por quê? Você já foi salvo. E agora, depois que você é salvo, qual que é seu estilo de vida? Entregar a minha vida para que outra pessoa possa ser salva. É para isso que nós estamos aqui. Para entregar a nossa vida. É isso que Jesus nos ensina aqui. O que ele faz é justamente isso. Segundo, quando a gente lê essa passagem, então, fala assim, no 39 fala: os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça. É como se dissesse assim: olha aí, um derrotado. Olhava lá e, nossa, Jesus, um derrotado. Por quê? Porque a visão que as pessoas tinham é que enquanto ele não estava pregado naquela cruz, ele era forte.
Ele podia fazer. Só que ali, quando eu vejo ele naquela cruz, aquele Jesus que antes fazia os meus desejos, agora ele não faz mais. Por quê? Porque eu estou vendo ele pregado naquela cruz. Então ele deixou de fazer o que eu quero, que é um dos grandes problemas quando a gente entende sobre ser abençoado. Ser abençoado, gente, não é você olhar para um edifício ali, o status ali no último andar e falar: Deus, é a minha vontade, eu quero aquele apartamento lá, tem que ser 3 quartos, tem que ser todo mobiliado. Ser abençoado não é isso. Ser abençoado aqui, a gente está vendo que é, apesar dos problemas, eu entender o propósito que aquilo vai me edificar. Isso é a bênção de Deus. Aqui eu vou falar para vocês um exemplo de uma pessoa abençoada na Bíblia. Se você puder voltar um pouquinho, passar um pouquinho, vamos colocar em Lucas, você vai ver o que é uma pessoa sendo abençoada. Lucas capítulo 2. Lucas 2, 33. Vocês vão ver o que é uma bênção, uma pessoa abençoada segundo o que a Bíblia diz. Para a gente tirar esse sofisma nosso, que filho de Deus não passa por sofrimento. Lucas 2, então, vai falar sobre um profeta chamado então de Simeão. Simeão, naquele tempo em que, entre Malaquias e Mateus, um tempo de silêncio de Deus, existia uma pessoa que o Espírito Santo estava falando. E essa pessoa é Simeão. E falou para Simeão, falou: ó, Simeão, você vai ver, vai ser visível, você vai ver o Filho de Deus, aquele que é o Messias, aquele que está vindo para poder salvar o povo de Israel. E aí então, nesse momento, era um costume da época, a pai e mãe pegavam para levar ao templo, e quando levou lá ao templo, Simeão já viu que tinha uma promessa sobre a vida de Simeão, que ele não iria morrer sem ver então o Filho de Deus, o Cristo, o Messias enviado. Olha, quando Simeão identifica que é Cristo, a Bíblia fala que ele se prostra e começa a fazer maravilhas. A porção 33 vai falar assim: e estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que se dizia: Simeão os abençoou. Agora você concorda comigo que vai sair uma bênção agora. Agora a profecia vem. Agora então, porque estão de frente um profeta. O profeta vai abençoar. Aí vai e começa a falar assim. Então imagina a cena lá. Já Maria, José lá, os pais então de Jesus lá com a mão. Vamos receber a profecia. Agora vai vir. E a profecia começa. A mãe do menino: eis que este menino é destinado tanto para a ruína. Opa, Simeão, peraí, Simeão. Eu vim aqui, você está nos abençoando. Você vai começar assim. Eu acho que Maria já estava assim, sendo abençoada. Eu falei: peraí, pois aí não. Imagina você receber uma bênção dessa. Vou te abençoar, você está preparado para a ruína. Imagina uma mãe escutar. Aí ela segue dizendo: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, então agora ele destina uma pessoa específica: Maria, quanto a você, Maria, uma espada transpassará a tua própria alma. Simeão os abençoou. Então imagina você chega diante de um profeta, ali com seu filho. Se você for estudar os presentes que eram entregues para Jesus, todos esses presentes já falavam de um velório. Os presentes de Jesus, quando você pega ali, pesquisa e vai, era o quê? Era aroma para o corpo, era perfume, era incenso. Era como se eu chegasse em você e falasse: olha, eu trouxe um presente para seu filho, um caixãozinho azul, que bonitinho. Esses eram os presentes que eram destinados para Jesus. Se você colocar, por quê? Porque aqui o profeta ele já sabia, Jesus já nasceu morto. Antes da criação do mundo já estava descrito. Então quando a gente vai falar da caminhada da cruz, eu não estou falando de um ser que morreu na cruz, estou falando de alguém que viveu uma vida de cruz. A cruz era só a materialização do estilo de vida de Jesus. Quer ver? Coloca aí, por favor, Apocalipse 13, versículo 8.
só para você entender o que foi a vida então de Jesus. Apocalipse 13, versículo 8 fala assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi imolado. Na minha tradução fala que foi morto desde a criação do universo. Amém? Ou seja, o estilo de vida de Jesus era um estilo de vida de cruz. Ele fala que não tinha nem aonde repousar a sua cabeça, por onde ele passava. Mas o que aconteceu com esse Jesus que fazia tudo isso? Para essas pessoas aqui, agora acabou o poder de Deus. Por quê? Porque aquele que eu achava santo, aquele que eu achava bondoso, que fazia milagres, que curava enfermos, que libertava demônios, agora ele não serve mais. Por quê? Porque agora ele está pregado numa cruz. Então aqui eles vão dizer justamente o quê? Isso, não, agora Jesus está numa cruz, então ele não faz mais as minhas vontades. E infelizmente isso é a maior motivo de você encontrar pessoas desviadas aí na rua. Às vezes você vai falar sobre Jesus para alguém e fala: não, a minha tia já me falou sobre isso, a minha avó me levava na igreja, e você vai ver todos eles estão desanimados. Por quê? Porque eles achavam que quando entrasse para a igreja todos os problemas deles iriam acabar. Eles pensavam: não, agora eu estou na igreja, agora eu estou seguindo a Cristo, agora eu estou no meu caminho, agora eu sou abençoado, meus filhos nem vão ter chulé mais, né? Nunca mais vou ter uma dor de cabeça, nunca mais vou ter uma discussão com a minha esposa. E é assim? Não. Por quê? Porque o estilo de vida de Jesus não mostra como é uma vida de uma pessoa seguidora de Jesus. Aqui a gente vai ter que tomar uma grande decisão: se você quer ser multidão ou se você quer ser discípulo. Por quê? Porque multidão, elas estão interessadas nas coisas que Jesus pode oferecer. Discípulo está interessado em Jesus. Um discípulo, quando eu quero ser parecido com alguém, eu me torno então um discípulo dele, porque aquilo que ele faz, eu quero fazer. O poder que ele tem, eu quero ter. Pisar sobre cobras, eu quero ter. Mas aqui a população não fala sobre isso. Por quê? Porque agora ele está pregado. Aqui fala justamente o seguinte, voltando para o nosso texto original, Mateus 27, lá fala assim: salvou os outros. 42, Mateus 27, 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Sabe o que essa multidão aqui está falando isso? Essa multidão aqui provavelmente teve uma mãe liberta, teve um primo que foi curado por Jesus, teve ali algumas pessoas do âmbito familiar dele que foram curadas, libertas, que foram expulsos demônios. Só que agora, para eles, esse Jesus agora não tem mais valor nenhum. Por quê? Porque justamente eles entenderam que essa função de Jesus, como ele está ali cravado naquela cruz, agora ele não pode mais fazer as minhas vontades. Já o discípulo não. O discípulo, ele quer ser igual a Jesus. Isso é uma função de discípulo. Isso que a gente precisa entender. Aqui em Mateus, no capítulo Mateus 11, só voltando um pouquinho, é um texto também que mexeu para vocês entenderem um pouco mais sobre essa vida de cruz que estamos propondo hoje aqui. Mateus 11 é um texto um pouco complicado de se entender, porque fala com algumas coisas que a gente entende como proibido. Mateus 11, a partir do versículo 16, vai dizer assim na minha versão: mas a quem me hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Sabe o que está acontecendo aqui?
Aqui são duas situações que era comum naquela época. Quando falo sobre meninos brincando então na praça, ali a praça era onde se eram feitas todas as partes de comércio. Então os pais iam ali para montar a parte de comércio ali e deixavam os filhos brincando. E de que essas crianças brincavam? Das coisas que eles conheciam na época. O que mais tinha naquela época? Velório e casamento. E casamento naquela época durava 7 dias. Então, quando eles iam se reunir, eles tinham então duas brincadeiras que eles gostavam mais. Ou vão brincar de casamento, por isso é que fala tocando flauta e não dançar. Ou vão brincar, então vamos simular, porque a criança não sabe definir o que é um velório. Ele brinca nas duas situações. Então vamos simular então um velório. Vou tocar aqui uma música de lamentações. Vocês vão prantear, vocês vão chorar, e aí a gente brinca. Aí reunia aquelas meninas todas e sempre tem um que se destaca. Fala, olha, você vai ser o padrinho, você vai ser a madrinha, você é o noivo. E essa criança falava assim, não quer brincar de casamento? Não. Mas por que você não quer brincar de casamento? Porque eu não quero. Hoje eu não estou no dia, eu não quero brincar de casamento. Não, então tá bom, vamos brincar então de velório. Você vai tocar a flauta, ou você vai ser o responsável por chorar, você vai ser o que vai simular estar deitado ali. Essa criança também falava, não. Por que não? Não, porque eu não quero. Mas por que você não quis brincar de casamento, agora não quer brincar de velório? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, pessoal? Essas crianças, elas se enganavam. Porque o maior problema que tem aqui é o que tem hoje, desta geração que vai falar. Talvez elas até queriam brincar de algumas coisas, só que elas não queriam que ninguém desse ordem para elas. Eu quero brincar porque eu quero. O quanto isso é real na nossa vida. Sabe, eu fico vendo meus filhos lá e falo grande. O Rony aí com 19, 20 anos fala lá. Se ele fala para o Pedro, vamos comer pizza. O Pedro fala, não, eu quero comer cachorro quente. Mas se você for a fundo lá no Pedro e perguntar, Pedro, por que você não quer? Eles se enganam falando que não quer. Mas na verdade ele não quer o quê? Que a ordem do outro seja para ele. Quando isso é comum para a gente, pessoal. Entre nós casados também, às vezes eu estou lá assim deitado e falo, vou tomar banho. Fico pensando. Aí estou assistindo alguma coisa lá, Marcelo. A Nuda chega e fala, vai tomar banho. Eu falo, não. Mas eu não queria tomar banho? Não, agora eu não quero mais tomar banho. O que está acontecendo aqui? Não é que eu não quero tomar banho. Eu não quero é o quê? Alguém mandando o que eu quero fazer. Eu quero fazer pelas minhas vontades. E aqui, quando a gente vê o caminho da cruz, o caminho então que Jesus percorreu, esse caminho, a minha vontade fica para trás. Porque aqui eu entendo que a minha vontade é só uma, agradar ao Senhor. Eu vou fazer aqui uma brincadeira e eu quero que você pense. Deus vai vir aqui agora. Deus vai vir nos anjos, vai organizar aqui então uma fila aqui, vai ser atendido ali na mega sala de reunião das crianças. Então, Deus vai estar ali, e aqui vai estar as pessoas que vão esperar para ter então esse contato com Deus. Como é muitos aqui, eu vou colocar 10 minutos. Então, cada um de vocês vai receber uma folha, ou um pedaço de folha, metade, que são 10 minutos só, né? Vão receber metade de uma folha e uma caneta. 10 minutos você tem para falar com Deus. Então, esses 10 minutos, o que você faria com esse papel e com essa caneta? O que você colocaria ali? São 10 minutos apenas. Talvez você ia ali, oh Deus, eu quero ver meu propósito, Deus, vir minha casa, que dia que vai vir, Deus, eu quero saber isso, eu quero saber isso. Como que você se apresentaria então para Deus com esse papel? Pense você aí na sua mente. 10 minutos apenas. E outra, a pessoa que entrou lá ia sair pelo outro lado. Então não teria nem como você falar, e aí, como é que foi lá com Deus lá? Ele te ouviu, te respondeu tudo? 10 minutos, o que você colocaria nesse papel? Ou você iria com um papel vazio para escutar a Deus, para que Deus falasse aquilo que Ele quer para a sua vida? Isso é muito comum nas nossas orações. Quem fala mais, você ou Deus? Como que está o seu coração aí escrito? É só os seus pensamentos? É só a sua vontade que você eleva a Deus? Você não está atento em ouvir aquilo que é a
a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que é o seu chamado, aquilo que é o seu caminho, gente, tem algum objetivo na sua mente. Você está aqui para fazer a vontade de Deus, nada mais. Os meus propósitos de fim de ano é uma folha escrito lá: Deus, seja feita a sua vontade. Eu quero estar no caminho do Senhor. É um caminho de cruz, é um caminho de sofrimento, pode até ser, mas é um caminho de glória. É um caminho que eu quero andar com a minha família. Eu quero percorrer esse caminho que vai me direcionar à cruz. É para isso que nós vivemos. Para que a gente entenda que isso aqui é passageiro. Nada disso daqui é real, isso aqui vai passar. Isso que está aqui vai passar. Você está aqui, mas você não é daqui, você é de lá. Você vai viver no céu. Lá é a sua morada. E o que você está perdendo tempo fazendo aqui? Você está querendo que a sua vontade seja feita acima de Deus. Comece a falar, comece a trazer para você: Deus, eis-me aqui. Que seja feita a sua vontade. Na minha família, Senhor, que seja feita a minha vontade. A casa, eu quero que o Senhor me mostre a casa que eu quero morar. Para de querer dar ordem para Deus. Para de querer falar: Deus, o Senhor errou comigo, o Senhor não está me escutando, não. O Senhor não está vendo a minha vontade, não. Começa a falar: Deus, qual o emprego que o Senhor quer para a minha vida? Glória a Deus. Sabe, isso talvez vai transformar a sua vida. A você, em vez de falar: Deus, abre uma porta de emprego em qualquer lugar, começa a falar: Deus, aonde você quer que eu leve o meu currículo? Deus, me abençoa naquele local que você queira. Se é aqui em Valência do Minho, amém. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Se o Senhor vai me enviar daqui, amém também, pessoal. Por quê? Porque nós somos feitos para isso. Nós somos feitos justamente para a caminhada da nossa vida de cruz. E não pense que é uma vida triste. Você vai encontrar gozo pleno. Você vai encontrar felicidade completa. Por quê? Porque você vai entender a sua essência. A sua essência é justamente essa. É viver para que a vontade de Deus seja feita. Tanto no céu, quanto na terra, quanto na sua casa, quanto no seu emprego, por onde você passar, é dentro do seu carro, foi Deus que te deu, comece a agradecer. Seu filho é uma bênção, para de jogar qualquer palavra de maldição contra seu filho, ele é um abençoado, ele é uma pessoa que Deus escolheu e te entregou, para que você possa tratá-lo da melhor maneira, para que você possa fazer o que Provérbios fala, encaminhe o seu... entrega, ensina nos caminhos que ele deve andar, e ainda que velho ele não se desviará dele. A sua função é essa. Você veio para ter uma vida de cruz, e essa vida é entregar a sua vida para o seu irmão, para que ele também possa receber aquilo que você recebeu por Deus, não por mérito seu, não por obras suas, por Deus. É para isso que nós estamos aqui, para agradar, para viver uma vida de entrega para Deus. É isso que a gente precisa entender. Deus fala que Ele tem um fardo leve e um jugo suave para a gente. Isso é o que Deus tem para a gente. Só que muitas vezes, Arlindo, a gente troca as funções. Por quê? Porque jugo, não sei se você sabe o que é um jugo. Lá em Goiás tem muito. Jugo, lá tem a caminhada lá de uma peregrinação onde eles usam carro de boi. Jugo é aquilo que se coloca no pescoço de um animal e no pescoço de um outro animal. Então eles vão andar no mesmo jugo. Por quê? Alguém vai guiando eles. E muitas vezes nós entendemos que a minha vida é assim. Eu falo: Jesus, vem aqui comigo, vem carregar o meu jugo. Jesus não vai carregar o seu jugo. Ele fala que o jugo dele é suave. Ele está te convidando hoje justamente para você tirar esse seu jugo fora, jogar ele para longe e colocar a cabeça no jugo dele. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, mas colocar a cabeça no jugo dele quer dizer que você vai caminhar para onde ele deseja que você vai. Você vai seguir a orientação que ele deseja que você siga, e você vai viver conforme a vida que ele quer para a sua vida. A pergunta que eu te faço é essa: você quer esse estilo de vida? Você quer sair do seu troninho e deixar então que Cristo possa entrar no seu trono e guiar a sua vida? Esse tem que ser o nosso pedido. Esse tem que ser o nosso chamado. Você está aqui para isso. É uma vida de submissão.
E não pensa que uma vida de submissão é triste. Eu vi um personagem falando que submissão é você viver livre, sem ter a responsabilidade daquilo que é o produto final. Então, quando eu vivo uma vida de submissão com Cristo, é justamente isso. Deus, eis-me aqui, Senhor. Para onde você quer me levar? O que você quer fazer com a minha vida? É isso que você precisa entender. Queria que o Excel subisse aqui, a gente vai tocar uma música aqui. Eu queria que você refletisse sobre isso aí, sobre as atitudes que você tem tomado. E se essas atitudes, aonde estão te levando, a dor, a sofrimento, comece a entregar essa vida então para Deus, comece a entregar esse sofrimento. Ele fala que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente consiga entender hoje que o caminho da cruz pode parecer difícil, como nós vimos lá no primeiro relato, mas é um caminho que você vai encontrar felicidade eterna. É isso que você precisa entender. Feche os seus olhos. Se você está com sua família aí, passa a mão ao redor dela. Começa a agradecer pela oportunidade. Essa pessoa que está do seu lado, começa a abraçar. Você está sozinho, os pastores estão aqui, os líderes podem abraçar alguém. Ninguém fique só. E que você consiga entender e agradecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Pai, quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade de estar diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz. Tua palavra que tem como autor Deus Pai, como tema central Deus Filho e como inspiração o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra pode entrar no coração mais fechado que esteja aqui hoje e colocar mudança, para que ela possa entender que o caminho da cruz é um caminho bom, é um caminho que traz felicidade, Pai. Por isso eu te peço agora, Senhor, que essas pessoas entendam, que elas saiam do trono para que o Senhor possa entrar no trono dessas pessoas. Muda aquilo que precisa ser mudado, arranque aquilo que precisa ser arrancado, e que essas pessoas consigam viver uma felicidade plena no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar, irmão. Recebi um novo coração, Pai. Explode o pé. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amados, faça uma oração comigo. Feche seus olhos. Fala assim: eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um filho amado. Eu sou família de Deus. Eu
sou um herdeiro dos céus. Eu sou um cordeiro com Jesus Cristo. Eu sou um filho adotado. Amado, se você souber o que é ser um filho adotado, sabe, porque eu puder imaginar um filho, talvez você possa não querer. E aconteceu comigo. Eu fui abandonado. Mas um filho adotado não tem como ser assim. Um filho adotado, ninguém passa numa porta no orfanato, alguém pula dentro de casa. O filho é adotado porque ele quis, o pai quis. E a Bíblia te chama de filho adotado. Aleluia. Ele quis te salvar. Amém. Ele quis te tirar do mar de lama e trazer para a poderosa luz dele. Aleluia. Ele é o seu pai. E você é cordeiro com Jesus Cristo. Nunca deixa ninguém te menosprezar, porque você é filho amado do Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fica aí, Murilo. Isso que Murilo falou é forte, é profundo, porque quando Paulo estava escrevendo isso aos romanos, ele sabia que na cultura romana, quando você adota um filho, você tem o seu filho natural. O filho natural ele pode ser deserdado, mas quando você opta por adotar um filho, na lei ela te obriga, jamais poderá ser deserdado. E o que Cristo está falando? O que Paulo está falando na verdade é isso? Olha, Deus é o nosso Pai e Ele nos adotou. E Ele está dizendo, jamais nós seremos herdados. Jamais. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor por esse momento, pela sua palavra que é viva e eficaz. Ele está aqui. Ele olha para nossos corações, para nossas famílias. E Ele quer fazer uma obra tremenda na nossa vida, mas como foi falado aqui, através da palavra, hoje, entregue o controle absoluto a Deus. Aleluia. Solte o volante da sua vida e entregue a Deus. Muitas vezes a gente sofre por conta disso. Porque é como eu quero, como eu estou pensando. Não, é como Deus quer. É aquilo que Deus quer, porque o que Deus quer é melhor. Jeremias 29 vai dizer, olha, eu tenho pensamentos, tenho planos. Sabe, os planos seus são vários, mas os meus pensamentos são de paz e de lhes dar um futuro, de trazer a esperança. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos louvar e agradecer o Teu nome. E agradecer, Pai, primeiramente, pela bênção da tão grande salvação. Porque nós entendemos que essa bênção jamais pode ser tirada. Oh, Pai amado, Te louvamos e engrandecemos. Pai, Te agradeço, junto com Teu Filho, Pai, Murilo, porque Ele bem sabe que o Senhor tem nos amado com amor eterno. Te agradeço, Pai, por cada vida, cada família que está aqui nesta manhã. Continua a operar maravilhas. E que nós, como famílias, como indivíduos, possamos entender que o controle absoluto está nas Tuas mãos. O controle da nossa vida está nas Tuas mãos. E por mais que passemos circunstâncias difíceis, quando o Senhor está no barco, tudo anda bem. Porque o Senhor acalma tempestades. Porque o Senhor faz cessar os ventos. E porque o Senhor traz bonança a cada dia, para a glória do Teu nome. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Murilão. Obrigado.